Bom, nesse segundo vídeo, dando continuação ao assunto Kabbalah, eu queria falar que os rabinos ortodoxos se concentravam no relacionamento dos homens e mulheres com Deus e no cumprimento dos mandamentos estabelecidos nas Escrituras, como seguidores dos dois primeiros caminhos, entre aspas. Para se conseguir o religarem, eles não tentavam explorar a natureza divina. Os cabalistas acreditam que a meta da alma é se lembrar da suprema percepção que conheceu quando habitava nas alturas dos céus. Essa crença remete à filosofia dos antigos gregos. Por exemplo, Platão. Platão também acreditava que a alma, antes de encarnar, toma conhecimento da realidade divina da qual faz parte. Platão. E é por isso que nesse mundo ela sempre busca o bom, o belo e o verdadeiro. A essência de Deus e de todas as suas criaturas, da qual ela se lembra. Platão falando. Dessa forma, a alma se une de novo com Deus. E para os cabalistas, o jeito de se fazer isso é através da ciência do misticismo, a Kabbalah. Quem foram os primeiros cabalistas? O Rabi Moisés de Leon, de 1240 a 1305. Rabi Moisés de Leon, uma das figuras mais importantes no desenvolvimento da Kabbalah. É autor do Zohar, o Zohar. O que é o Zohar? O primeiro livro que delineou claramente o pensamento cabalístico. O Zohar foi escrito no século XIII. O Zohar é um compêndio de todo o conhecimento da Kabbalah que havia até então. O Rabi Moisés de Leon, ele reuniu tudo isso. Muitos estudiosos acreditam, porém, que Moisés de Leon, tido como o primeiro gênio místico cabalístico, foi um canal de fontes mais antigas e elevadas. O rabino Arthur Green, por exemplo, sustenta que seria razoável acreditar que de Leon tenha se sentido possuído por um espírito que não o seu espírito, quando estava escrevendo o livro Zohar. Daniel Matt, professor de estudos judaicos da Graduate Theological Union, concorda com isso. Para Matt, certas passagens do Zohar, certas passagens do Zohar são anônimas e aparecem como declarações de uma voz celestial. Entre 1500 e 1800, o Zohar se estabeleceu como uma fonte de doutrina e revelação de autoridade igual à Bíblia e do Talmud, o conjunto de textos reconhecidos pela tradição judaica, que é o Talmud. E acabou sendo aceito no canon dos textos ortodoxos. E o Isaac Luria, o Rabi Isaac Luria, 1534 a 1572, é considerado o segundo gênio místico da Kabbalah. Como não podia deixar de ser, a história da sua vida é permeada de lenda, muita coisa. Uma dessas lendas diz que o pai de Luria, de Isaac Luria, sonhou com o profeta Elias, profetizando que ele teria um filho, o qual revelaria os segredos da Kabbalah. A família vivia em Jerusalém, onde Luria nasceu. Isaac Luria nasceu em Jerusalém, mas se mudou para o Cairo, no Egito. Após a morte do pai do menino, quando ele tinha 8 anos, no Egito, Luria foi reconhecido como um garoto prodígio, por causa da maneira como absorvia o conhecimento do Talmud. Durante a adolescência, Isaac Luria iniciou um estudo do Zohar. Esse estudo durou 8 anos. Mas Luria não apenas estudou o Zohar, mas que isto, ele se tornou um místico de fato, abraçando o asceticismo. Durante o tempo de seu estudo, ele viveu numa pequena casa isolada, próximo do rio Nilo. Lá, ele ficava 5 dias por semana, meditando e estudando o Zohar. 5 dias por semana. Só voltando para a cidade uma vez por semana para celebrar o Shabat e se reunir com a família. É uma lenda. Segundo a lenda, depois de Luria ter passado 2 anos estudando, orando e jejuando, o profeta Elias apareceu para ele e o iniciou nos mais profundos segredos da Kabbalah.
Não só isso, Elias também teria dado instruções para que Lúria divulgasse esse conhecimento místico. Seguindo as orientações do profeta, Lúria foi para Safed, na Palestina. Safed era um centro místico, uma espécie de oásis espiritual judaico, onde viviam os principais cabalistas da época. E não demorou muito para que Lúria fosse reconhecido por eles como seu mestre. Lúria desvelou a chave da ciência mística para seus discípulos. Ele desvelou para seus discípulos durante os 2 anos que lecionou em Safed. Subitamente morreu. Ele morreu jovem, aos 38 anos. Mesmo tendo tido tão pouco tempo para divulgar os conhecimentos que adquirira, Lúria deixou uma marca profunda na tradição da Cabalá, apesar de ter escrito quase nada. Os textos de seus seguidores, porque foi de seus seguidores, somam milhares de páginas.